11 horas, 7 minutinhos, 11:07. Bom dia para você. O programa Tá na Pauta. Aqui dentro do Temática já vai começando com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Terçou, hein? Terça-feira, nossos titulares do programa hoje aqui, tinindo. Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Ivanir Gasparim, que é representante do setor privado, uma das forças vivas de Caxias do Sul, participa aí de conselhos de várias instituições importantes, além de ter sido presidente de algumas delas também. 11:08, sejam bem-vindos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beve, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham através das ondas. Do rádio, coisa boa. Bom dia, Bebe, Tudo bom bem? dia, Pablo. Tudo bem, graças a Deus, né? E voltando quase ao trabalho, começaram os colégios a funcionar, né? Caxias já começa a ter congestionamento, né? Então... o trânsito muda, as calçadas mudam. E é 2 minutos, gente. 2 minutos antes ou 2 minutos depois mudou tudo, né, Gasparim? Mudou tudo, né? Mudou Mas tudo. acho que Se houve mais buzinas, né? Porque os Isso pais ali naquela ansiedade de pegar os Sim. filhos, né, ou Sim. largar os filhos dos colégios, das Não, e é impressionante a quantidade de iniciativas que se faz para tentar resolver isso. E não adianta, né? É impressionante. Cria uma... ano sai ano, outra tudo década igual. sai década. vem Colocam milênio. brete numa rua, colocam cones, tentam fechar, abrir, sinalizar, mas não adianta. Na hora do vucu-vucu da entrada e da saída dos colégios, em especial no centro, deu. Eu te digo uma coisa assim, Beve, não, creio que não é todos os colégios, mas os grandes colégios de centro em especial, eu acho que uma da alternativa seria determinados níveis, determinadas séries ano, os pais deixarem numa determinada rua, outras séries em outras ruas, e a comunidade escolar ser conscientizada quanto a esse aspecto. Porque pega, por exemplo, só a Sinimbu, em Caxias do Sul, nós temos 2 colégios grandes. E sabemos qual é a importância da Sinimbu em Caxias do Sul. Temos a 18 do Forte, também 2 colégios grandes, certo? Então, e assim por diante, se tu for olhar, acaba tendo um fluxo completamente diferente. Sem contar de que o centro de Caxias do Sul, logo ali entre esses colégios todos, nós temos hospitais que também tem um fluxo hoje em dia também significativo de vans, micro-ônibus e assim por diante. Então, como pensar a mobilidade dentro desses aspectos aí é um elemento bem interessante. E o que eu queria salientar, Bebe, é que eu tenho observado, Gasparim, é que as pessoas começam a ter uma percepção disso. Mais do que se incomodar com isso, é se questionar, é se perguntar, não tem uma solução para isso, não tem um outro jeito, não tem uma outra forma de ser. Tinha até uma senhora esses dias dizendo assim, por que os colégios continuam com esses mesmos horários? Por que não começa mais tarde e larga os alunos, né, lá na metade da tarde, com a exemplo dos Estados Unidos e não sei o que e tal. É claro que a gente tem que também entender as estruturas dos nossos colégios e que a maioria dos nossos colégios tem um público de manhã e tem um outro público à tarde. Por mais que ousem, por mais que coloquem a pretensão do tal de turno integral ou turno inverso ou coisa que eu valha em termos que volta e meia mudam os termos, nós temos hoje saber de que todos os colégios acabam servindo a 2 demandas, uma demanda de manhã para os mais velhos, um pouquinho mais velhos, né? Aí eu diria os adolescentes já quase jovens, e à tarde geralmente as séries iniciais. Eu, Beverly, como moradora da cidade, não me incomodo nadinha com isso. Porque eu super entendo, Pablo, que é uma briga antiga, as pessoas, enfim, gostariam que o trânsito fluísse melhor, tem importância, respeito todas essas questões de mobilidade, que os engenheiros devem se preocupar muito, os engenheiros de trânsito devem se preocupar muito com essas questões para favorecer que as coisas fluam. Tem também as transversais a esses corredores que a gente fala de escolas, onde os pais ficam mais, etc., que talvez
funcionem ou atrapalhem a questão do transporte público urbano, enfim, entendo. Mas eu também percebo, Pablo, que nós nos incomodamos muitas vezes com coisas que são típicas de um momento. É naquele horário, é sazonal. Exatamente, tem rotas alternativas. Assim, se você precisa estar ali, é como eu falei antes, 5 minutos antes ou 5 minutos depois, vai mudar tudo. E me parece assim que às vezes nós ficamos bravos, irritados com o nosso umbigo, né? As coisas que funcionam para mim. Mas olha a importância que tem escola, gente. A importância que tem. Primeiro, Caxias representa uma cidade que cresceu muito rápido, né? Você tem todas essas obras perto da praça, porque vamos imaginar, 30 anos atrás, a estrada de chão. Sim. Vamos imaginar, né? Eu, quando fiquei no Exército Brasileiro, aqui na Rio Branco, cara, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para o centro, quase. Ou seja, olha o que aconteceu. Há centros históricos em lugares do Brasil, capitais do Brasil e no mundo, que não trafega carro. Isso aí. E a gente reclama, sabe? Então, é claro, eu não quero... Quem sou eu na fila Talvez do pão, né? reclamem porque não é possível circular. Me parece que sim, são 2 pontos bem importantes, diferentes. Acho que se a gente pode melhorar, por que não melhorar? Porque há quem pense diferente, né? Mas eu só queria registrar que, por vezes, a gente problematiza situações para as quais, se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de organização pessoal, você passa por ali e tá tudo bem. As pessoas reclamam de quando tem festa da uva, que não dá para ir para casa e coisa e tal, mas é um período. Vão reclamar quando fecham ruas no centro para realizar alguma atividade. Vai ter. Então, assim, me parece que também a gente precisa, não é dizer que a gente tem só que se conformar, não é isso. Mas há também que em alguns momentos se conformar e pedir uma maior fluidez, etc. Acho que as duas coisas caminham juntas, né? É entender de que se há um momento atípico, ele é temporário. Atípico, já ele diz, é né? Efêmero, ele logo ali já muda. O que fico a pensar, Beverly e Gasparim, é que às vezes, diante de uma situação dessas, mesmo sabendo que é algo efêmero, que é algo momentâneo, que é algo que é e tal, tudo, eu coloco aquilo ali como uma barreira que parece que é eterna. Isso. E eu reajo a isso. E eu escolho reagir, porque é possível escolher. Claro. Eu escolho reagir àquilo. Eu escolho pautar aquilo depois para o resto do meu dia, se não da semana, dizendo, tive um pepino para resolver, tive que enfrentar aquela determinada situação. Então eu vejo assim de que hoje nós brasileiros ou fomos levados a isso, ou de alguma forma escolhemos isso, e o ruim é porque um bocado de gente tem feito isso, é escolher errado aquilo que você quer destinar a tua energia, seja a energia de uma empolgação, de uma indicação ao Oscar, empolgado, a uma coisa de indignação, que leva você a um outro oposto, e você aposta todas as tuas fichas ali de energia, e que você poderia eventualmente fazer escolha, vai se indignar com outra coisa. Certamente. Tem outras coisas bem mais pontuais, que se você apurar o teu olhar, é necessário ter a tua indignação, é necessário ter a tua empolgação. Certo? E tem uma coisa interessante que vocês trazem quando observam isso, né, dessa questão da mobilidade, o quanto o trânsito fica muitas vezes truncado nesses entornos escolares com a volta das escolas. Gente, isso é uma coisa que reacende, né, mas é uma pauta velha, um assunto bem antigo, né, que me faz sempre pensar. O Gasparim tinha proposto, né, hoje eu disse para eles, vamos, eu sei que tanto o Gasparim quanto o Pablo circulam em lugares que sempre trazem percepções interessantes, né, hoje a pauta é livre, daí vocês podem, né, e o Gasparim trouxe essa coisa de perceber que algumas pessoas estão tendo mais consciência de cidadania, né, do seu dever quanto à questão dos entes públicos, prefeituras, governos, federação. E acabei me lembrando sobre essa questão que muitas vezes nós, cidadãos, a gente demanda os gestores em várias esferas, né? Seja municipal, estadual ou federal, a gente demanda eles com uma peça orçamentária que vai para um lado. Por exemplo, quando eu reclamo demais que está me incomodando a malha viária, acaba-se que uma parte do orçamento acaba sendo intensificada. Por quê? Porque é uma demanda da população. É a população quem demanda, né? E a gente acaba muitas vezes tendo ali um custo que não é talvez o mais relevante para a cidade, porque as pessoas estão percebendo assim. Mas o que é relevante? É eu colocar uma quantidade de orçamento para que tenha mais fiscais, para que haja mais gente controlando o trânsito, para que haja um funcionamento assim de cadenciamento das sinaleiras nesse entorno, enfim, ou melhorar as estruturas das galerias pluviais, por exemplo. A gente tem visto em Caxias do Sul, agora, cada vez que chove,
os prédios que nunca tiveram situação de alagamento na mesma região do centro estão subindo água. Exato. Por quê? Porque precisa fazer uma manutenção ali. Alguma coisa não está funcionando. A chuva é maior volume. Até é. Mas se até é, então a gente tem que resolver as coisas com a nova realidade que é essa agora, né? A gente não pode ficar assustado com cada chuva que dá. Então a gente precisa, quem sabe, pensar assim como cidade. O que realmente, como projeto de cidade, é mais relevante para que tudo flua? Vocês devem ter visto na região central, quem andou em Caxias do Sul nesses dias 3 da tarde, hora da pancada de chuva. Parece que São Pedro bateu ponto, né? 3 da tarde foi lá, bateu ponto, abre as comportas, veio água, né? Aquela pancada forte que molhou muita gente, mas que fez com que um escoamento de água na Júlia de Castilho, eu andei passando esses dias. Na Júlia, eu fiquei impressionada da quantidade de água que escoa por ali, que as bocas de lobo não dão conta. Essas águas que levantam e vão para onde? A gente precisa repensar isso. Sempre foi assim. Olha, eu não fazia muitos anos que eu não vi esse volume de água que não tem para onde ir. Mas assim, ó, eu levantei o assunto, até, já que é pauta livre, por onde eu circulo, isso pode ser no interior, ou numa festa, ou em qualquer lugar, há uma discussão política, talvez, não vamos levar para o lado partidário aqui, tá, Pablo? Mas assim, uma consciência ou uma discussão política, sabe? A favor ou contra de um presidente, do outro, do governador, uma briga e uma cobrança muito forte em cima das administrações. Então, assim, ó, me parece que é positivo isso. Agora, a discussão, ela não pode ficar somente no barzinho, né, Pablo? Tu tem que ir para os canais, propriamente. Então, eu sempre digo, se tem uma reunião agora com uma autoridade, você tem que ir. Sim. Mas eu não tenho tempo. Então, não adianta reclamar. Reclamar num barzinho, num domingo de manhã, ou num domingo de tarde, não resolve nada. Resolve depois pegar o telefonema. Num almoço familiar, ou num jantar de amigos ou da empresa. Isso, mas isso dá uma consciência, porque mesmo essa discussão na própria família, o problema do automóvel, ser automóvel, ele também é meio ideológico, é uma discussão política. E a consciência política é muito bom para a sociedade. Mas, por outro lado, né, eu acho que a Bebe tocou muito bem, nós não temos uma consciência da limitação do Estado, por exemplo, assim, para fazer uma obra. Primeiro que o cobertor é curto. E outra, toda vez que você beneficiar alguém, em princípio você desbeneficia alguém. Me parece assim, ó, que agora é importante também as pessoas entenderem o processo. Vamos imaginar o seguinte, e também para começar a escolher pessoas mais preparadas para cargo público, que não prometam coisas que são inviáveis perante qualquer coisa, mas que dá voto, Pablo. Isso é ruim. E aí vem a decepção depois, né? Então, vamos pensar nas últimas eleições, as promessas e tal. Lembrar, por exemplo, o que um vereador pode fazer e o que ele promete na campanha. O prefeito. E aí você vê, por exemplo, uma concorrência é diferente da iniciativa privada, que a iniciativa privada pode fazer tudo o que não está na lei. E o setor público só pode fazer o que está escrito. Então, vamos para o nosso mundo aqui, Caxias do Sul. Meu Deus do céu, libera, vamos fazer uma estrada. Aí tu tem que fazer o projeto, aí a firma não aparece, depois a firma ganha a licitação. E falando de licitação hoje, olha, entendo o que eu estou falando, o Estado tem que pegar sempre a mais barata, não pode ser a melhor, tá, Pablo? Tem que ser a mais barata, mas tem que ter qualidade. Isso vale lá para o colégio, para colocar um ar-condicionado, vale para o sistema. Eu lembro que teve prefeituras que comprou computadores que não conseguiram instalar, porque é mais barato. Mas o que é mais barato? Dificilmente você vai ter um produto mais barato e que seja melhor. Não tem como. E aí você vê, por exemplo, obras em Caxias que vai 2 governos para encerrar, porque, né, e isso, felizmente ou infelizmente, é feito assim. A própria concorrência pública, ou seja, para as obras, elas são feitas para não ter problema de conchavos. A gente entende tudo isso. Eu já estou nesse patamar de entender. Então, eu começo a discutir com meus colegas. Vem cá, cara, para falar isso. Isso tu pode botar, tu lá como prefeito, como governador, ou como presidente, tu não vai resolver. Tu não tem essa liberdade de pegar uma máquina e ir lá e abrir a estrada. Você precisa ter licitação, você precisa ter projeto. Sabe, e o que eu falo, né? Aí você tem que colocar na roda do sol, que o pessoal goza, mas você vai ter que fazer uma passarela para os bichos.
E a gente ri, mas assim, ó, é alguém que te obriga a fazer isso. Então, assim, agora, é muito importante essa consciência política. Quando a gente fala, por exemplo, dessa discussão no centro, ter coleta e tal, meu Deus do céu, eu tenho que ter uma consciência política, tá, Bebel? Não, é o seguinte, cara, se eu vou atravessar a rua agora, meio-dia, eu vou atravessar a cidade, eu tenho N vias que eu não preciso passar pelo centro. Entendeu? Naquele momento. Por outro lado, tem o lado econômico. Quando você atrofia muito uma rua, 2 ruas, você possibilita que vá para outros momentos. Eu até anotei aqui, pessoal, existe distância que se mede por quilômetros ou metros e distância que se mede hoje muito frequente pelo tempo que você demora. Então, nesse momento, eu não preciso, se eu tiver um automóvel, é mais perto eu ir num almoço, talvez lá perto do Shopping Iguatemi, aqui da Rádio São Francisco até o Shopping Iguatemi, ou lá perto, né, como exemplo, né, do que às vezes passar 2 quadras para cá. Então propicia isso. Então, tempo, distância é tempo, certo? Então, se eu vou para Porto Alegre agora pegar um avião, eu tenho que mesmo projetar, eu não posso, primeiro o avião não vai esperar, né? Agora eu sei que num determinado horário vai ter movimento. Se nós pensarmos isso, por outro lado, Bebe, nós temos que pensar também, eu sempre falo como professora, principalmente em administração de vendas, eu sou empreendedor. Todo buffet aquilo em Caxias, mas por que não fica aberto às 3 horas? Porque não tem cliente para ir almoçar, porque se tivesse já teria aberto. Mas assim, alguns ficam. Mas eu acordei às 6 da manhã para meio-dia ter fila no restaurante aquilo. Ou meio-dia e 42 já não tem mais ninguém lá dentro. Por quê? Porque a fábrica também. Aí, tudo bem, Pablo, eu posso ficar até a 1 da manhã no restaurante, mas eu tenho que combinar com os russos, como diz, né? Eu preciso combinar com a Visat, eu preciso combinar com a segurança, eu preciso combinar com o marido que está esperando a esposa em casa. Como é que eu vou liberar os alunos às 4 da tarde se as pessoas saem do trabalho às 5 e pouco e pegam os filhos? Sim. Deu para entender que é tudo, na teoria, por isso que eu falo, dá para discutir. Agora, como fazer? Eu gostaria, tudo bem, eu gostaria de chegar em casa a qualquer hora do dia, mas ter uma sopa de anioline pronta para comer. É impossível, Bebe. Pede para a mãe, pede para a Bebe, pede para o Pablo. Agora, se eu marcar ao meio-dia, eu vou chegar no restaurante com 20 pessoas para comer sopa de anioline, o anioline vai estar pronto. É que a questão, uma coisa que você traz, Gasparim, que linka mais uma vez com aquilo que a gente estava mencionando no início, que embora se respeite os quereres, as vontades, os direitos de cada um, que são legítimos, a gente precisa entender que nós não somos sozinhos no mundo. Sozinho. Nós vivemos num coletivo, né? A gente precisa, de alguma maneira, criar essa maturidade, né? Como seres humanos, contemporâneos que somos, e entender, gente, é coletivo. Então, claro, eu posso querer 1000 coisas e estar no meu direito, mas uma dessas coisas que você fala sobre a questão da logística, da organização, é entender que tem coisas que vão funcionar melhor se eu não estiver motorizado, por exemplo. Sim, voltando lá na questão do colégio, a gente já percebe que a comunidade escolar, destes mesmos colégios que nós mencionamos na região central, que são colégios particulares, assim como outros também. É só para voltar ao mesmo exemplo. Poderia ser qualquer outro estilo educacional. Há vários pais que vão caminhando com seus filhos, tem uns que vão de bicicleta, tem uns que vão de patinete, a gente já está encontrando outros meios. Aí poderá que o Gasparim me responda assim, bom, mas eu quero ir de carro porque eu já vou, dali eu vou para outro lugar. Tudo bem, mas tem um querer embutido aí. Porque quando a gente quer, tudo dá. Tudo dá. Absolutamente cabe quando a gente quer nessas questões que envolvem organização, estou falando, né? Então, por exemplo, se eu me organizar, eu posso ainda dar tempo de voltar, pegar o carro, sair do estresse. É que, por vezes, a gente quer tudo, pacote completo. Eu quero ir de carro, eu quero largar na porta, eu quero não me atrasar, eu quero que não tenha ninguém fique na minha frente, eu não quero que ninguém dirija de um jeito diferente do que é o meu. Eu quero tudo. Então, não dá para querer tudo. Acho que é bem isso que você coloca. Tudo, como querer você pode, mas que não vai dar, não vai dar, né? E talvez esteja aí uma das fragilidades nossa quando falamos em consciência política, certo? Para muitas pessoas, consciência política é eu dar a minha opinião, é eu defender o meu ponto de vista e é eu ter um lado, certo? Ou eu ser a favor ou eu ser contra.
certo? A maioria das pessoas vê coisa. Quando o Gasparim fala de entender os processos, entender de que há demandas que de repente sejam mais urgentes sob o ponto de vista administrativo da cidade ou do estado ou do país, a gente bate naquela questão de que no passado, não sei se tu lembra disso, Gasparim há de lembrar, de que quando éramos cidadezinhas pequenas, bastava você ligar para o dono da rádio metia ali uma fala e a prefeitura saía correndo para lá tapar o buraco e coisa assim. Hoje em dia não cabe mais hoje. Hoje em dia, por mais que de repente até digamos assim, né, um influencer ou alguém lá nas redes sociais, no Instagram da vida, faz ali uma chamadinha sobre uma determinada situação da cidade, nem esse artifício, que é um elemento bem atual, né, não surte aquele efeito que tinha a rádio lá no interior no passado. Você fez um grito lá e foi lá e resolveram, certo? Então, por quê? Porque carece de N procedimentos. Muitos procedimentos. E, quiçá, nós possamos, no nosso país, com esse, digamos assim, não chega a ser um renascimento, mas as pessoas pontuando, as pessoas defendendo as suas ideias e coisa assim, a gente possa evoluir e perceber de que no mundo da política não é a oposição, não é a situação, a centralidade da política, e sim as demandas da sociedade. E que sociedade queremos? Veja bem, que sociedade queremos? Não é que sociedade eu quero. Porque hoje em dia muitas pessoas dizem assim, meu ponto de vista político, eu quero que o Brasil seja igual ao país X ou Y, porque eu vi lá por fala de alguém de que lá é melhor. Hoje mesmo eu vi alguém dizendo assim, que o melhor mundo é aquele mundo que mandaram um videozinho para ele lá da Europa e outro lá dos Estados Unidos, que nenhuma casa tem grade, nenhum jardim tem proteção, certo? Que isso é o melhor que se tem. Aqui no Brasil, em lugares que eu conheço, também não tem. Uhum. Entende? Então, não significa dizer de que o parâmetro é só lá fora. Uhum. Existe aqui mesmo lugares, eu conheço cidades aqui entre Caxias e Porto Alegre, pequenas cidades e tal, que eu não vi grade, que eu não vi nada. E eu não vi ninguém trancando portas, que as portas são abertas e assim por diante. Eu venho de uma cidade em que as pessoas dormem até com a porta aberta, certo? Então, veja bem, o que nós temos que fazer é processos para maturar a nossa forma de olhar. E que o nosso olhar não seja um olhar individualista, não seja um olhar só para mim. Se eu estou pensando da porta da minha casa para fora, e muitas vezes até dentro, você tem que pensar na coletividade. Certo? Só deixa eu encerrar. Eu vi um videozinho na internet ontem que me chamou muita atenção e fiquei refletindo sobre aquilo. Alguém de manhã cedo, num condomínio, né, depois de uma noite de música muito alta, e chamou até a polícia e não conseguiram resolver e tal, tudo, a pessoa, certamente de forma impensada, mas com os nervos à flor da pele, resolveu pichar o carro do vizinho no condomínio, chamando ele, né, de um palavrão, e escreveu no Instagram dizendo assim, você me incomodou a madrugada toda, incomodou todo mundo na madrugada, agora aguente esse incômodo. Que loucura, são 11h30. Eu vou pedir licença só para vocês não perderem os raciocínios, para a gente dar uma paradinha bem rápida, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta. E para não perder o raciocínio, o Pablo tinha me desafiado no início do programa. Nós temos uma estrutura onde tem a mesa de áudio, computadores, embaixo dessa mesa todo um aparato tecnológico que sustenta, né, esses aparelhos. Ele me perguntou, Beverly, não tem os mosquitinhos te incomodando? Eu disse, não. Pois foi ele falar, os mosquitinhos estão me pegando aqui. Que loucura. Que mosquito. Não é. O pior é que não é. Eu vou te mostrar as picadas. O Gasparim tem solução depois do intervalo. A gente volta já. Não sai daí, intervalo. Enquanto isso, eu vou pegar os mosquitos. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h31.
Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 21 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. Promoção Fevereiro da Sorte Volks Vale Mais na Carburgo. Confira as ofertas arrasadoras para CNPJ e produtor rural. Saveiro Robuste por R$ 87.560 e taxa 0,99. Amarok por R$ 245.000 e taxa zero. E tem mais. Comprando seu Volkswagen em fevereiro, você ainda concorre a 10 polos. Saiba mais em carburgo.com.br e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h35, voltando com o programa Tá na Pauta de hoje. Nossos convidados são eles, Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto. Estamos batendo aqui um papo hoje. O assunto começou livre, mas a gente já chegou chegando, né? Porque é difícil até escolher os temas. Falamos sobre essa questão da mobilidade, a presença e o sentido de cidadania dentro das cidades, a questão talvez de uma valorização maior do cidadão em relação ao seu papel, né? Junto aos seus entes, seus representantes, seja na esfera do executivo, do legislativo e outras esferas que não só municipal, também estadual e federal. A gente começou falando sobre isso com base nessa questão do trânsito, das escolas, da retomada da vida. Falamos dos mosquitos, que também estão aí incomodando. Já dizer aquela brincadeira, um elefante incomoda muita gente. Imagine um mosquito, Paulo. Isso aí. O mosquito incomoda muita gente. Mas se pudesse só falar do que nós discutimos antes, né, da pressa ou da reclamação,
Eu acho que nós estamos num embate muito grande, né? Primeiro, eu falei da consciência política. Eu acho que a consciência política é bom no sentido de pertencimento, de discutir e sentir desconfortável. Ou seja, se você... E como cidadão, eu acho que é importante. E não é chegar lá ofender a autoridade, ofender o professor. Não, é chegar e participar, entendeu? E participar também na hora que precisa fazer uma festa para recolher coisa, na hora de pintar o colégio, entendeu? Fazer parte da solução. Eu sou de uma geração, Fazer parte assim, da o pessoal solução. reclama, mas eu sou tão antigo, cara, que nós, no inverno, quando sobrava serviço, nós íamos, por exemplo, arrumar as estradas. Toda a pessoal da comunidade. Cara, eu achei tão lindo. Caíam umas parreiras aqui em Farroupilha esses dias. A comunidade toda junto lá, né? Parece que tem que ser 50 talhas, né? Que o Brasil não sabe nem que é talha, mas aquele de puxar, se une para ajudar. Isso é consciência política também, tá? E depois cobrar também, quando precisa. Mas nós estamos vivendo, por exemplo, eu dou exemplo. Eu estava lá na minha Santa Lúcia, faltou luz domingo, sábado de tarde. Deu aquele temporal. Eu sou do tempo analógico que tinha que avisar o cara do ônibus na segunda-feira para vir na CE, e isso demorava 7 dias para arrumar. Em 2 horas foram lá e tiraram o pinheiro que caiu de cima e tal. E nós estamos reclamando porque demorou 2 horas. Mas aí eu para falar com as pessoas, é que nós estamos num embate muito grande e nós, principalmente nós que trabalhamos na indústria, no comércio de serviço, prestando alguns serviços, tá, Pablo? Nós estamos numa briga muito grande entre o analógico e o digital. Ou seja, existe um mundo digital. Eu posso pedir uma vaga de estacionamento no aeroporto de Porto Alegre digitalmente, mas levar o automóvel lá é analógico ainda. Eu posso pedir um lanche, tá? Digitalmente hoje, eu posso ter tudo legal em casa, Beverly. Mas eu dependo de um fogão a gás, eu dependo da energia elétrica, eu dependo de alguém que vai entregar, eu dependo do açougue, eu dependo de alguém que produziu aquela alface. Então é o seguinte... por outro lado, é tudo instantâneo, daí a indústria tenta fazer um fogão que cozinha em 30 segundos. Mas deu para entender, ou seja, então nós temos que entender que eu posso fazer a matrícula do meu filho num colégio no centro da cidade ou qualquer lugar do mundo hoje, tá? Não é só aqui. Agora, eu tenho que levar meu filho ainda analogicamente, eu não consigo transpor ele com um passe de mágica, né? Nós assistimos Dini é um gênio, né? Você, né? Quem assistia Dini é um gênio. O sonho meu era ter aquela vareta, né? Que desaparecer e aqui desaparecer. Mas deu para entender, então, a nossa vida é isso. E às vezes, algumas discussões, eu não sei se a palavra é efêmera, não, sabe? A gente discute porque tem boca, né? Porque não tem muito o que fazer. Agora, isso é importante na consciência política para ajudar, inclusive, a não disseminar. A gente fala hoje fake news, outro depende de quem fala a palavra. Fofoca, mexerico. Ou prometeu o céu, eu sempre brinco, Sim. né? Cara, tu quer ir para o céu? Quero. Tu quer morrer? Não. Mas se você quiser ir para o céu hoje, você vai ter que morrer. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você quer ter uma comida gostosa num fogão a lenha? Não dá para cozinhar no micro-ondas. O fogão a lenha, ele demora para aquecer. Primeiro, alguém vai ter que acender o fogo, né, Pablo? E é vai ter Marte, que manter o e fogo. é Marte. Então, assim, ó, a discussão toda é essa hoje. Então, agora, que a gente quer, inclusive eu vi, teve uma feira enorme nos Estados Unidos, a NRF, que se chama, né, que é a feira de lojista. Na verdade, o que o cliente quer hoje? Comunidade, rapidez e que não seja nada. O problema todo é como fazer. O pessoal está discutindo hoje, o mundo virtual hoje. Se você não entregar o produto hoje, vendido pelas redes sociais, em 24 horas você começa a perder ponto. Mas como você faz isso? Hoje, nós, consumidores que estamos exigindo isso, somos maiores responsáveis pela morte, principalmente de motoqueiros no Brasil e no mundo. Porque nós queremos e caminhoneiros, né? Caminhoneiros. Tem morrido. Porque não é possível. Eu falava esse dia com uma grande empresa, ela está demorando 3 dias. Se ela conseguisse diminuir para 2 dias a entrega, ela aumentaria quase o dobro o faturamento. Pessoal, para que agora eu comprar uma xícara e querer que no mesmo dia eu receba essa xícara? Então, muitos acidentes que acontecem hoje, infelizmente, é por essa necessidade que eu preciso de tudo para ontem.
Gasparinho, tu falava, isso me veio umas coisas na cabeça, mas veja bem como são complexas todas as questões, né? Tu estava colocando aí sobre a questão do ser humano querer um produto de ontem, né? Para trazer ontem na sua casa. E de algo que viu na internet no minuto seguinte, né? No minuto anterior, perdão. Mas veja bem, nós temos isso que tu estava falando, já uma pressão muito grande no sistema aéreo, comercial. Vejam bem, não faz o que 3 semanas, Beverly, um avião, uma companhia da Angola deixou todos os passageiros no aeroporto porque o produto que ela tinha que levar para a Europa já excedia o peso da aeronave. E a aeronave voou para Portugal cheia de manga e deixou os passageiros no coisa. E se você analisar bem, quem ocupa, né, viaja nos aeroportos do Brasil, já tem verificado de que as nossas companhias têm carregado mais produto do que passageiro, quando deveria ser a prioridade o passageiro. Bom, é só um ponto que eu queria colocar. Só um detalhe. É só um pequeno detalhe para a gente ver da complexidade dessas questões, certo? E hoje nós ouvimos muito mais, né, Beverly, no cotidiano, a palavra logística, certo? Quem comprou hoje qualquer produto pela internet vai acompanhar, né, por onde anda o produto, que até isso é possível hoje em dia, né? Saiu do centro logístico daqui, foi para o centro logístico de lá e tal, tudo. A gente já sabe de que não é no horário comercial só. Às vezes tu olha lá onde é que está o produto, saiu à meia-noite, saiu à 1 da manhã. Ou seja, alguém analógico, um ser humano dentro de um caminhão, de uma caminhonete, de uma van, não sei o que, está indo além do seu elemento biológico. Não está dormindo para que você tenha o produto. Mas agora eu gostaria de fechar minha fala pontuando a questão. Cresce nas redes sociais, Beverly e Gasparim, videozinhos de pessoas que, morando em condomínio, coisa assim, agridem o entregador. Certo? Porque o entregador não esperou, porque não entrou no condomínio, porque não levou na porta do apartamento, porque não está quente o suficiente. Então, veja bem, atinge aonde, Gasparim? Também no comportamento humano, também na psique da pessoa, também leva a pessoa no limite já das suas lacunas, seja ela qual for que está vivendo, sabe? De relacionamento, disso, daquilo. Então, é uma complexidade muito grande e isso tudo também tem a ver com o nosso senso de política. Uma coisa que é importante a gente mencionar nesse diálogo que estamos tendo aqui é que nós estamos, me parece que há um consenso, pelo menos aqui dentro do estúdio, né? Não sei se você que está acompanhando aí fora percebe da mesma forma e tem toda a oportunidade de interagir através do WhatsApp, ligando para cá, direto da live, mas aqui no estúdio fica muito claro, assim, que é um consenso de que nós estamos misturando percepções e colocando essas emoções, percepções, desejos, tudo num pacotinho só, né? Quando, por exemplo, a gente fala dos nossos desejos como ser humano, que são gerados 5 minutos antes, eu estou ali zapeando na internet, vi alguma coisa, gerei um instinto, um estímulo, um desejo que talvez eu nem tinha antes. Isso tem que ficar claro, talvez eu nem tinha antes, aí eu fui demandado por um estímulo exterior, me gerou um desejo de comprar, de adquirir, de fazer e etc. Me relaciono com uma plataforma XYZ, quero que esteja aqui amanhã. Só que muitas vezes nós não olhamos se aquele lugar dentro de um shopping digital, né, está ali me oferecendo, às vezes, o mesmo produto em várias plataformas diferentes. Eu compro por uma delas, só que são, às vezes, estabelecimentos diferentes que estão vendendo. E eu comprei de A, de B, de C. Para mim, consumidor, para mim, pessoa, pouco importa de onde vem. O que eu quero é que chegue amanhã na minha casa, ou daqui a um pouquinho na minha casa e chegue bem, etc. Nós precisamos amadurecer também e de olhar, né? Tem uma política clara de entrega? De onde que vem? Por que tem uma diferença, às vezes, de frete, que às vezes nós não nos damos conta? O frete é mais barato, mas é esse tipo de entrega. Esse tipo de entrega que vai além, que vai fora de horário, ou é uma grande distribuidora que compra num grande volume, a gente precisa se apropriar disso. Nós precisamos saber disso na cadeia.
Porque a gente não está mais interessado em saber os processos que as coisas passam para chegar até a minha porta e precisamos retomar isso, As né? plataformas brasileiras, dentro da minha experiência, não te colocam o produto primeiro que está mais próximo de ti. Não. Certo? Então, ainda o cliente, ainda o consumidor tem que olhar essa loja que está vendendo nessa plataforma é lá de Minas, é lá do Rio de Janeiro, é do Paraná, é do... Só que mesmo você fazendo essa escolha, é ali perto, de repente a logística daquela loja é em outro lugar. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu fiz uma compra, eu disse, nossa, fica em Santa Catarina, vai vir no mesmo dia, certo? Uhum. Mas a logística daquele produto era São Paulo, certo? E a distribuidora daquela logística passava por Vitória, no Espírito Santo. Ou seja, o produto não ia chegar no dia seguinte, até mesmo sendo coisa. Então, creio eu de que as plataformas têm que dar uma aprimorada nesse aspecto se quer manter essa demanda de que o mais rápido possível eu vou conseguir vender mais. É o primeiro aspecto. O outro aspecto da questão que a gente tem que verificar é de que tudo isso que gira, na minha simples visão, tudo isso que gira está dando poder para determinados segmentos. E a gente não está antenado quanto a isso, certo? Então, hoje nós temos grandes plataformas de venda, a maioria delas não são brasileiras. Tem uma animação, chama-se Wall-E. O Pablo falando, eu acabei me lembrando dela. Uma animação até já bem tu já assistiu, né? Bem antiguinha até. Lembrei por causa do filme que está agora, né? O Robô Selvagem. Sim. Daí, muitos comentários mencionavam... Remetem. Talvez foi uma inspiração, né? Mas, enfim, essa animação eu acabei me lembrando, Gasparim, porque mostra, né? O quanto a humanidade, num cenário hipotético, né? De fim do mundo, no fim do planeta Terra, e buscar alternativas para a humanidade em outros lugares. Então, se faz toda uma tecnologia e os seres humanos entregam-se à tecnologia. Eles delegam coisas para uma tecnologia e acabam ficando todo mundo gordo, todo mundo muito obeso, todo mundo incapaz até de caminhar, porque até para fazer qualquer coisinha a tecnologia fazia. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque nós temos... Quantos milênios nós temos, Pablo, de história conhecida da humanidade? Pelo menos 2.500. 2.500, no máximo 5.000. Vamos colocar, de história conhecida da humanidade. Registrada. A internet tem quanto? 40 anos, gente. Mas os produtos só que nós delegamos para eles. Do jeito como nós entendemos, menos ainda. Exatamente. Então, nós delegamos, deixamos todo um conjunto de aprendizados que temos como seres humanos e delegamos para as plataformas. Talvez o maior erro nosso é o fascínio que a gente tem alimentado em relação a isso. Entende? Uma expectativa, porque tanto a internet quanto tudo o que foi criado após a internet, do metaverso até a badalada inteligência artificial, agora são instrumentos. Agora, assim, o Pablo me levanta uma coisa assim, para que o Pablo vai comprar um produto e fica acompanhando a viagem dele? Deu para entender que nós estamos numa... Ansiedade. Deixa a pessoa, deixa o empreendedor lá que vendeu para ele se preocupar com isso. Então, às vezes, uma vez um amigo meu, né, falou uma coisa importante. Ele foi vender um seguro para o empresário, tá? E o cara na frente dele começou a ligar, conversar. O que o cara do seguro disse? O meu amigo disse para o Pablo, né, que estava do outro lado do balcão: Pablo, eu vou ajudar você a vender teus produtos, cara. Agora deixa eu vender o meu. Deixa eu sou especialista em seguro. Agora o que acontece? Eu estou colocando o Pablo como... Aí o cara compra um seguro hoje, ele quer ser um especialista. Então ele começa a ver... Assim, então, o que dá um estresse danado hoje é isso. Ou seja, você vende um produto e a pessoa começa a querer acompanhar. Então faz o seguinte: a próxima viagem de avião, acompanha a viagem da filha, tal, e vai que aconteça alguma coisa. Deu. Ou seja, nós estamos entrando numa entranha que não é produtiva. A gente acaba ficando estressado por uma coisa que não precisaria. E começou onde isso? Quer dizer, talvez não seja isso, só uma metáfora de onde começou, né? Obviamente, não sei se começou ali, mas eu lembro que as crianças, por exemplo, da minha família, chegou um momento, que hoje são todos adultos, né? Chegou num momento em que você comprava o presente de... Vocês viram que tem Páscoa já?
nos mercados? Sim. A Páscoa tá lá, Sim, né? já tá. Natal, cada vez Nem mais cedo, começou a né? quaresma. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que a gente perdeu a capacidade de esperar os momentos. Então, eu lembro que as crianças lá da minha família, por exemplo, a gente comprava o presente de aniversário, de Natal, um pouco antes. E dizia, tá aqui guardado, esse aqui vai ser teu presente. Experimenta fazer isso hoje e ficar guardado. Não fica guardado. Então, nós não temos mais toda aquela expectativa. Nós, seres humanos, culpamos também, talvez, os processos tecnológicos, mas a gente, antes deles, já começou a deixar abrir. Aí o que acontecia? A criança abria antes e chegava na data, ficava triste porque não tinha nada para abrir. Mas aí uma válvula de escape. Que loucura, né? Você falou da humanidade, eu acho que é importante. Aí que vem a sabedoria do sabido. Ou seja, eu acho que é importante entender. Agora, vamos como empreendedor também, tá? Você quer abrir uma bodega hoje, você abrir um restaurante. Esse mundo virtual que o Paulo falou, de você saber, ó, a tua quentinha está chegando, tal, é inviável até economicamente. O que eu falo hoje é que existe uma destruição muito grande. Então você, mas eu pedi essa comida e demorou 2 minutos a mais. Aí você vai tentar fazer mais rápido, só que não funciona. Aí deu pendente, ou seja, nós estamos tateando, e aí vem a sabedoria. Cara, não dá. Ou seja, você pode criar. Nós estamos sofrendo, por exemplo, agora com as estiagens e tal. O tempo ainda é o senhor da razão. Você pode agilizar um pouco o processo de uma maçã, mas o tempo dela é preciso, de maturação, tudo. Você falou agora dos presentes. Eu tenho neto. Cara, existem muitos jovens hoje, inclusive estão partindo cedo, né? Infelizmente. Porque aos 18 anos ele já está maduro, ele já está, praticamente, ele colheu tudo o que a vida poderia propiciar a ele. Então existe um outro pensamento. Como você falou, antecipando fases, a proibição, né? O não uso do carro é uma consequência. Logo, você pagar para não estar no mundo digital também já é uma consequência. Então, nós estamos embebecidos, mas novamente, como eu falei antes, é preciso ter uma consciência política como cidadão, mas tem que ter uma consciência do que você pode fazer. Você tem que... E quais os caminhos, quais os meios, as instâncias você não pode prometer, por exemplo... que você é vereador e vai resolver o problema da segurança pública. Ele pode ajudar com uma iluminação, tudo. Aí, porque hoje você tem um auge muito mais rápido do que uma vez, ou seja, uma vez tu começava como cantor, até você virar um bom cantor, demorava. Hoje é instantâneo, ou seja, você larga uma musiquinha hoje, amanhã você tem milhões de seguidores. Mas a queda ela é muito mais rápida. Vamos lá, exemplo, né? O que aconteceu esse dia também com a inteligência artificial, né? Uma das maiores empresas. Num dia, alguém fez algo diferente na China e aquilo desmoronou bilhões e bilhões de dólares. Então, assim, ó, a gente vive numa pirâmide financeira e humana muito mais rápida do que no passado. Então, nós temos que ter cuidado. Agora, você tem que aliar a tecnologia, novamente, o digital, mas com o analógico. Porque o corpo humano ainda é analógico. E vai continuar por um bocado. E vai continuar a coisa. Ele não tem como algumas barreiras. Então, achar que tudo é digital, não estamos discutindo isso. Não tem como. Mas tu há de concordar de que existe um grande fascínio por isso. Sim, entende? Sim. Que tudo é isso, que tudo vai ser isso, que todo mundo tem que ir por isso e que daqui a pouco nós não seremos divididos entre analfabetos e alfabetizados, mas sim quem entende de inteligência artificial e quem não entende de inteligência artificial, certo? E já é mais ou menos assim. As pessoas já começam a dizer, já viu isso? Você não pedem mais você sabe fazer uma edição de um vídeo. Já pedem que tipo de tecnologia você usa para fazer os teus vídeos. Mas eu não sei edição de vídeo. Ou então eu já estou fora da casinha. Conversa acabou aqui. Pronto, já estou defasado. Já estou lá no mundo do Oli lá, jogado lá no meio daquelas... tinha um professor da UX que tu deve lembrar dele, do Lino Casagrande, que ele lá na década de 80 e início de 90, ele disse assim, o maior desafio para a humanidade é conviver com as tralhas. Certo? E ele disse assim, em qualquer momento você andando numa rua, tu poderá ser ceifado por uma tralha.
Olha que forte, que impactante E isso. continua atual. Muito atual. Só aumentou as tralhas, né? Isso Só é, aumentou as sim, tralhas, isso né? 11h56. A gente queria permitir aqui um fechamento para vocês, porque a gente normalmente conversa, mas hoje deu assim 30 segundos, 40 para cada um fazer um fechamento aqui. Eu acho que nós abrimos falando da participação, né? Eu acho que a sociedade começa pela família, tá? Nós falamos tudo esse mundo digital, mas no mundo aí fora, numa empresa ou na família, nós estamos deixando de fazer o básico, né? Como está difícil alguém para ajudar a cortar grama na nossa família, como está difícil alguém para arrumar a cama, como está difícil... E aí eu digo, né? No mundo digital, as guerras hoje no mundo, que nós temos diversas guerras, ela ainda é analógica, é no corpo a corpo, é no submundo, ou seja... Então é o seguinte, não se frustre, né? O Gasparinho não pode se frustrar se não sabe fazer um videozinho, entendeu? O Pablo sabe fazer um vídeo, mas ele não sabe o que é o parafuso de fixação da porta, da perda do anel, da apoio da maior recuperadora. Então eu sei isso e ele não sabe. Então, cada um, né, na sua expectativa, e uma coisa muito importante, hoje nós temos que respeitar as pessoas. E eu vejo assim, nas lojas e tal, nós como principalmente o mais jovem, tem que entender que aquela pessoa que está comprando, está pagando seu salário, não tem aquele tipo de informação. E às vezes a gente machuca. Porque, tem que ir no caixa eletrônico, tem que, né, .gov e tal. Então, assim, e nós sempre vamos viver com esses dois mundos totalmente diferentes. Por quê? Novamente, você é especialista aqui na comunicação, eu não sou. Então eu tenho que respeitar essas barreiras que sempre existirão. Obrigada, Gasparinho. Pablo? Olha, o meu fechamento vai em torno assim, num mundo narcisista, hedonista e tantos outros, nihilista, etc., ainda a revolução se faz em pensar em nós, pensar na coletividade. Não é o que eu quero, mas é o que nós queremos, o que nós sonhamos e o que nós almejamos como sociedade. Talvez a gente possa começar a fazer algumas transformações necessárias. Enquanto eu pensar, eu quero, para ontem, não transforma. Obrigada, Pablo. Aliás, já vou avisando, semana que vem, né, o programa vai estar com os nossos convidados ausentes, mas depois eles voltam. Viagens, compromissos, vida que segue. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.